sistema adesivo, proteção do complexo dentino pulpar, resina, técnica de restauração anterior, posterior, acabamento e polimento, enfim, né? Vocês estão me ouvindo de boa? Tá ok? Ótimo. Então eu vou começar aqui. Qualquer coisa, vocês podem falar, viu? Não se sintam vergonhosos, pode me atrapalhar, pode falar aí no chat que eu tô vendo. Eu vou começar primeiro falando do slide de proteção do complexo destino pulpar. Primeiro, o nosso dente é composto, né, pela polpa, pela dentina e pelo esmalte. A gente sabe que a polpa ela é um componente muito sensível, né? E quais são os fatores mais comuns que vão estar associados à injúria do tecido pulpar, né? Que vai ser necessário fazer essa proteção? É a presença de micro-organismo, né? O principal, o mais comum, né? Que é a cárie. Outra coisa, a exposição de túbulos dentinários não selados, né? Quando a gente faz uma restauração e não usa a base, o adesivo, não sela aqueles túbulos dentinários, né? Eles vão ficar expostos, então pode causar uma injúria no tecido pulpar. Em questão de preparos cavitários muito profundos, chegando perto da polpa, porque a ação da broca, ela vai gerar calor. Gerando calor, ele vai, como eu falei, a polpa é muito sensível. E esse calor vai danificar a polpa e vai gerar uma injúria. Desidratação da dentina, quando a gente fala para vocês que no laboratório, né, vocês não podem molhar o dente, né, tem que só secar. Mas se fosse numa pessoa, no indivíduo, né, na hora que a gente fosse limpar o ácido da dentina, que a gente é acostumado a fazer na restauração, a gente tem que ter muito cuidado para secar essa dentina, porque ela tem que estar levemente úmida, não pode nem estar seca e nem muito molhada, tem que estar levemente úmida, né? Então, quando a gente joga um jato de ar e não protege ela, ela vai desidratar e leva também a uma injúria do tecido pulpar. E o trauma oclusal. E aí, o acúmulo desses fatores vai aumentar a chance de ter alguma injúria no tecido pulpar. E aí, a dentina, ela é composta por 70% de substâncias inorgânicas, 18% de substâncias orgânicas e 12% de água, né? Ou seja, como eu falei, ela tem que estar levemente úmida, garantir esses 12% dela. E qual é o objetivo que a gente tem da proteção do complexo dentino pulpar? Na aplicação de um ou mais agentes que vão proteger a dentina, vão proteger a polpa. Ou até mesmo quando tem uma exposição pulpar, que a gente vai ver mais na frente. E aí, esses agentes, eles vão... Qual a função deles na dentina, né? Eles vão prevenir microinfiltrações, eles vão selar os túbulos dentinários, como a gente consegue ver nessas fotos aqui. Esses filamentos azuis são os túbulos dentinários, eles vão selar esses túbulos, e selando esses túbulos, que é eles que geram dor, né? No caso, quando a gente vai fazer uma restauração, aí é só um esmalte, uma restauração pequena, não chegou nem perto da polpa. A gente fala, olha, mas por que aquele paciente está sentindo dor, sendo que nem chegou na polpa ainda? É porque os tubos dentinários, têm, eles levam essa informação da dor. Então, a gente tem que selar esses tubos dentinários. Eles vão servir também de isolante térmico, isolante físico, isolante químico, vão estimular a regeneração pulpar e vão reduzir a sensibilidade pós-operatória. Ivna, tu tá passando o slide? Tô. Ah, tá. Não, Ah, pronto, passei mudou agora só. aqui. Tá bom. E aí, como eu falei, né, a dentina, ela é composta por substâncias inorgânicas, orgânicas e água. E é muito difícil a gente conseguir uma adesão da dentina, então eu tenho que preparar ela corretamente, seguindo aquele passo a passo. A dentina também, ela é composta por dentina intertubular, que são a dentina que vão estar entre os túbulos, e a peritubular, que é a dentina que vai estar envolvendo os túbulos dentinários. E aí a gente tem 6 tipos de dentina. Gente, é cara de prova eles perguntarem o conceito, o significado, a diferença, o que é esse tipo de dentina, né? A dentina primária
É uma dentina que ela é formada na formação dentária assim que a gente nasce e de maneira rápida. Então, a gente tem primeiro essa dentina primária, ela é uma dentina fisiológica, que é o nosso próprio corpo que forma de maneira saudável, de maneira normal. E temos a dentina secundária. É uma dentina que ela vai se desenvolver durante toda a vida e é depositada em todo o dente. E como ela é depositada durante toda a vida, então, pessoas mais idosas vão ter uma espessura de dentina maior do que aqueles que são mais jovens. E, e aí a dentina terciária, ela se divide em duas, que é a dentina reacional e a reparadora. Então, a dentina terciária, né, ela vai ser formada a partir de estímulos. Quais são esses estímulos? Pode ser estímulos microbiológicos, né, no caso da cárie, pode ser por traumas, no caso de uma luxação, de uma queda, a gente bate com a boca. Pode ser durante a confecção de uma cavidade, como eu falei, em cavidades muito profundas, muito perto da polpa, pode gerar a formação da dentina terciária, porque vai ter ali um sobreestímulo que a dentina não está preparada. Os ácidos que a gente usa também, temos que ter cuidado na utilização desses ácidos. Então, ela vai ser formada a partir de estímulo. Ela é uma dentina patológica. E como eu falei, ela vai se dividir em duas. Tem a dentina reacional e a dentina reparadora. A dentina reacional é uma dentina de túbulo fino e mais densa, ela é mineralizada. Já a dentina reparadora é quando ocorre aquele estímulo muito agudo, muito forte e muito rápido. Então, as células, os odontoblastos, eles vão morrer. E aí as células da polpa, não da dentina, da polpa, elas vão se diferenciar em odontoblastos e vão lá para a dentina, que vai produzir a dentina reparadora. Então, ela é uma dentina sem túbulos, mineralizada e amorfa. Então, a principal diferença entre as duas é que a dentina reparadora, ela é decorrente de estímulos mais agudos, mais fortes, e vai ser uma dentina sem túbulos. A dentina racional vai ter túbulos, né? Só que vai ser mais fino, diferente da reparadora, que não vai ter. E a dentina esclerosada. É uma dentina que ela vai ter a presença dos túbulos, só que esses túbulos vão estar obliterados, vão ter dentro dele materiais calcificados. Que também é uma dentina formada diante de estímulos, igual a terciária. Então, a gente tem esses 6 tipos de dentina, né? A primária, a secundária, a terciária, a racional, a reparadora e a esclerosada. É muito cara de prova, é uma pergunta para dar definição de algum tipo de dentina. Então, a diferença. Então, resumindo, nós temos a dentina primária, que ela é formada na formação dentária. Temos a dentina secundária, que é depositada em todo o dente e durante toda a vida. A dentina terciária, que se vai dividir em dentina reacional e reparadora, que é diante de estímulos. E a dentina esclerosada, que são os tubos dentinários obliterados. Então, quando a gente vai escolher o tratamento para essa cavidade, para proteger aquele complexo, a gente vai ter que levar em conta alguns critérios. Primeiro, a profundidade da cavidade. É uma cavidade rasa? É uma cavidade média? Vai depender. Vai depender também do tipo de dentina, esses que a gente acabou de citar, da idade dentária, da idade do paciente, se é um paciente jovem, se é um paciente velho, e da condição pulpar. E aí a condição pulpar, né? Como é que a gente vai ver essa condição pulpar? Nós temos a pulpite reversível e a pulpite irreversível. O que é a pulpite reversível? Ela é um paciente que está sentindo dor, é quando está uma cárie já mais extensa, e vai gerar aquele desconforto maior para o paciente. Só que a pulpite reversível, a gente ainda pode fazer a restauração no dente. Já a pulpite irreversível, não tem mais volta, vai ter que ser feito o tratamento de canal. E como é que a gente diferencia uma da outra? A pulpite reversível, o paciente ele vai sentir uma dor provocada diante de estímulos. Geralmente é quando bebe um líquido gelado ou quente,
é com algum estímulo, é provocada. E é uma dor momentânea. É enquanto eu bebo aqui uma água gelada, o dente doeu e depois passou. Já a irreversível, ela é espontânea e contínua. Ela não para, ela não cessa. É aquela dor que o paciente passa a noite acordado, assistindo dois dentes. E é espontânea. Não é provocada, é do nada que acontece e continua ali o dia todo. E aí a gente pode lançar a mão da percussão vertical, que é essa percussão vertical. É a gente pegar o cabo do espelho e bater no dente. Aí, se o paciente não sentir dor, é porque a pulpite é reversível. Se o paciente sentir dor, for positivo, é porque é uma pulpite irreversível. E na radiografia? Na pulpite reversível, não vai ter alteração. Já na irreversível, pode ter alteração, como não pode, dependendo do avanço daquela pulpite no dente. E aí, gente, essa aqui é a cara da Jéssica. Perguntar um caso clínico disso aqui. Ela vai colocar, geralmente, tem mais na frente um caso clínico que eu fiz para vocês. Mas ela vai colocar as características, tudo que o paciente está sentindo, e vai pedir para vocês dizerem o que é aquilo que ele está sentindo, se é uma pulpite reversível, irreversível, e pedir para vocês dizerem qual o tratamento do paciente, né? E aí, como é que a gente minimiza esses danos pulpares, né? Como é que a gente evita eles? A gente sempre vai ter que refrigerar abundantemente. Então, quando vocês estão fazendo uma restauração, eu não sei se vocês trabalharam com dente rígido, extraído. Quando a gente vai abrir fazer uma restauração naquele dente, tirar aquela cárie, se você não tiver com água naquele dente, vai subir um cheiro de chifre queimado tão grande, é muito fedorento. Então, tem que refrigerar muito, sempre, sempre água, para não ter o dano na polpa. Não é para a gente colocar muita força e sempre instrumentos saltatórios novos. Sempre uma broca nova, lubrificar a caneta também é muito importante. Então, a gente pode fazer algum desses passos para minimizar os danos pulpares. E quais as características ideais para eu escolher um agente de proteção para proteger aquela polpa, aquela dentina, né? Ele tem que ter capacidade bacteriostática, bactericídica, de matar ou paralisar aquelas bactérias daquela região. Ele tem que ter uma boa adesão à dentina, à polpa. Ele tem que liberar fluoretos para evitar uma cárie secundária. Ele tem que ser biocompatível com o dente, ele não pode causar injúrias no dente. Ele tem que selar aquela cavidade, também vai prevenir uma cárie secundária. Ele tem que ter poder de remineralizar aquela dentina, de selar e de estimular a formação de uma dentina reparadora. E aí a gente tem 3 tipos de agentes. Nós temos os forradores, que os forradores, a gente tem diversos, né? Mas os mais conhecidos são os cimentos de hidróxido de cálcio, que foi o que vocês usaram lá no laboratório. Nós temos o MTA, ele é muito usado na endo. E eles são indicados para cavidades muito profunda ou com exposição pulpar. Eles vão formar uma fina película que vai funcionar como uma barreira protetora e vai estimular a formação de uma dentina reparadora, como eu falei para vocês. E o MTA, principalmente, ele é utilizado quando a polpa é exposta. Ele vai selar aquela cavidade. Então, eles são muito utilizados nesses tipos de casos, em cavidades muito profundas ou com exposição pulpar. O hidróxido de cálcio, ele é mais comum de ser visto, de usar, que foi até o que vocês usaram na clínica, né? E aí ele pode ser autoativado, né, e fotoativado. Ele tem poder antimicrobiano, de estimular a formação dessa dentina. Ele é biocompatível com os tecidos. Ele é solúvel em água. Só que ele tem baixa resistência mecânica, né? Ele não aguenta carga mastigatória. E ele é aplicado mais no fundo da cavidade. E o MTA, né? O MTA, ele tem uma excelente biocompatibilidade. Ele também estimula a formação dessa dentina, também é antimicrobiano
apresenta maior capacidade seladora, maior que a do hidróxido de cálcio. A grande diferença dele, como tudo na odontologia, tudo que é bom é caro, ele é muito caro. Então, o custo-benefício dele pode ser que não vale muito a pena. E ele vai ser uma ótima opção para utilizar em capeamento pulpar direto e pulpotomia, que são 2 procedimentos que a gente vai ver mais na frente também. E aí tem os seladores. Os seladores são os vernizes cavitários, sistemas adesivos, e são indicados para cavidades média a rasas, né? Os seladores, eles vão promover o vedamento dos tubos dentinários e das paredes circundantes, da de fundo, e ele tem como objetivo tornar aquele preparo menos permeável possível a fluidos e bactérias. Como ele já diz, ele vai selar aquela cavidade. E o verniz? O verniz, ele é muito utilizado, antigamente, né? Ele era muito utilizado com amálgama, né? Só que hoje em dia está mais em desuso. Ele era passado também no fundo da cavidade, antes de usar o amálgama, e ele tem uma empregabilidade questionada, né? Então, hoje em dia, ele não é muito usado. Além disso, ele é solúvel em água, né? Então, ele permitia infiltração. Então, ele já não valia muito a pena utilizar. Aí a gente tem os adesivos, que é o que a gente usa, né? O que a gente usa muito em restauração. Como eu já falei, eles vão selar os tubos dentinários, vão prevenir microinfiltrações, vão prevenir uma sensibilidade pós-operatória. E a gente tem diversos de tipos de adesivo hoje em dia no mercado. Aí nós também temos a base, as bases. O que é essa base, né? Elas são indicadas para cavidade média a profunda. É o famoso CIV, o ionômero de vidro, e o cimento de óxido de zinco e eugenol. E eles vão ter como função proteger o material usado para forramento na cavidade, né? Por exemplo, a gente coloca o cimento de hidróxido de cálcio e em cima coloca o CIV, que, se eu não me engano, foi até o que vocês fizeram no laboratório, né? Então, ele vai proteger aquele material forrador. Ele vai também repor a dentina, ele vai estimular a formação daquela dentina reparadora, vai proteger o dente de aquecimento, de outras coisas. E o mais utilizado, né, é o CIV. Ele pode ser utilizado também como forrador, mas no caso aqui eu tô falando ele como base. Ele vai ter uma ótima adesão com os tecidos dentários. E a principal característica dele é que ele vai liberar flúor, né? Então ele vai ter um alto poder de remineralização naquela cavidade. E ele é biocompatível. Quem tá pedindo aqui? Pronto. E o cimento de óxido de zinco e eugenol, né? Ele não adere muito bem ao dente. Então, o CIV já tem uma grande diferença aí, porque ele adere mais ao dente, né? Ele apresenta efeitos sedativos e anti-inflamatórios e são muito utilizados como base para amálgama também. Então, ele não é muito usado hoje em dia, né? É só mais o CIV mesmo. E, diante disso, do que eu já falei para vocês, me digam aí, pode escrever aí no chat, nessa primeira cavidade, ó, é uma cavidade superficial, rasa e média. O que que vocês acham que a gente utilizaria aí nessa cavidade, nessa primeira? Agora, gente, ninguém sabe. Isso mesmo, a gente usaria só o sistema adesivo, porque é uma cavidade rasa, média, não tá nem chegando perto da polpa, né? Ixi. E nessa cavidade é uma cavidade mais profunda. Ela tem uma certa proximidade com a polpa, só que não tá tão perto da polpa. O que que vocês usariam de material? Isso, a gente vai usar o CIV.
com o sistema adesivo. O CIV, como forramento, né, porque, como eu falei, ele tem poder de remineralização, de liberação de flúor. Então, nós vamos utilizar o CIV e, em cima dele, o sistema adesivo, né? E já uma cavidade que ela é muito profunda, muito, muito mesmo, ela tem bastante proximidade com a polpa, só que ainda não houve exposição pulpar. Qual material vocês usariam? Pode, só que, assim, como ela é uma cavidade muito funda, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro colocar o cimento de hidróxido de cálcio e em cima a gente vai colocar o CIV, que ele vai proteger esse cimento de hidróxido de cálcio, né? E em cima dele o sistema adesivo, que foi até o que vocês fizeram no laboratório, né? Que foi o cimento de hidróxido de cálcio. Vocês lembram que era com aquele porta-amálgama? Vocês pegavam o cimento, colocavam o porta-amálgama no fundo da cavidade, soltavam lá aquele pozinho e depois manipulava o CIV e colocava em cima. Então, ele é usado em cavidades muito profundas. E em cavidades muito profundas, que vai ter até uma exposição pulpar. Qual é aquele que eu falei que é usado nesse caso de exposição pulpar? Ai, desculpa, não tinha visto a tua mensagem. Isso, o mais utilizado, mais indicado no caso, né, seria o MTA, como eu falei, que ele vai ser para exposição pulpar. E aí, a gente, em cima dele, usaria o CIV e depois o sistema adesivo. Caso não queira utilizar MTA, porque é muito caro, né? A gente faria a mesma coisa desse dente vizinho, né? Que é o cimento de hidróxido de cálcio, o CIV e o sistema adesivo. Então, as formas de proteção, né? Nós temos a indireta e a direta. A forma de proteção indireta é quando ainda há uma camada de dentina, só que não teve uma exposição da polpa. E aí a gente vai aplicar o material sobre essa camada de dentina, que vai ser o tratamento expectante e o capeamento pulpar indireto. Já a direta é quando há uma exposição pulpar, e a gente vai aplicar o material diretamente na polpa, no caso de capeamento pulpar direto, curetagem pulpar e pulpotomia. Aí, gente, o slide está passando para vocês, Não passou aqui, não. mas tá em qual slide aí? Tá no indireta e direto. Ah, tá, é esse mesmo então. E aí, o tratamento expectante, né, que é uma forma de proteção indireta. Como é que ele é feito, né? Qual é a indicação dele, primeiramente? Ele é indicado para pacientes jovens e adultos com lesão profunda e de rápida evolução. E quando o paciente está sentindo dor, né? No caso daquele lá que eu falei, da pupite reversível, né? O paciente está sentindo dor quando bebe água gelada, água quente. É um paciente jovem, a gente tira uma radiografia e percebe que é uma cavidade profunda. A gente pode estar abrindo mão de fazer o tratamento expectante, né? E nisso a gente vai ter que avaliar o estado da polpa, né? Como teste de percussão, com o espelhinho, com o endoice, né? Que ele é um jatinho de ar muito frio que a gente coloca no de algodão, coloca no dente. Aí, se você colocar no dente e o paciente relatar uma dor muito, muito, muito forte, dá um pulo da cadeira. E na hora que você tira ele sentindo dor, é porque já é canal, é um pulpite irreversível, né? Já quando você coloca ele no dente, o paciente sente dor forte, mas assim que você tira o estímulo, passa, é um pulpite reversível, já pode fazer o tratamento expectante nele, né? Então, ele vai promover uma remineralização da dentina afetada e estimular a formação de dentina reparadora ou esclerosada. E como é que é? Como é que é o passo a passo dele, né? Então, gente, sobre esses tipos de proteção, né? Como é que eles perguntam, como é que a Jéssica perguntava na prova? Ela vai dar um caso clínico. A partir desse caso clínico, vocês vão ver se ele vai entrar como tratamento expectante, tratamento pulpar, curetagem, hipotomia. Vocês vão escolher uma dessas formas de proteção. E vão colocar lá, é isso, isso e isso. E
no item seguinte, ela geralmente pede o passo a passo desse tratamento, né? Então, o tratamento expectante, como é que ele é feito? Primeiramente, primeiro de tudo, nunca se esqueçam de isolar. Depois de isolar, a gente remove todo o dentinho infectado das paredes circundantes, né, do lado, ao redor. Porém, a gente deixa uma dentina parcialmente infectada na parede pulpar, né, que é a famosa seleção... Oh, não, meu Deus, esqueci. Remoção seletiva de cárie. A remoção seletiva. Então, a gente remove aquela dentina da parede circundante e deixa uma dentina parcialmente infectada no fundo. Aí, a gente vai recobrir aquela parede pulpar, aquela dentina que a gente deixou no fundo, com cimento de hidróxido de cálcio. Em cima dele, a gente vai selar com um material restaurador temporário, que é o CIV. Ele é o principal para se usar, né? O CIV. A gente espera 45 a 60 dias, manda o paciente retornar para o consultório. Se ele não estiver sentindo mais nada e a polpa estiver vital, a gente remove esse material temporário, né? O CIV, e restaura normal, com a resina. Então, esse é o tratamento expectante. Como é que é o acabamento pulpar indireto? Esse daqui já consiste na remoção de toda a dentina infectada, de toda a dentina amolecida, e a gente vai forrar aquela parede pulpar sem que tenha acontecido exposição da polpa. Então, ele é utilizado muito em cavidades profundas ou não profundas. Também é indicado para pacientes jovens e polpa em condição vital. E aí, como é que a gente vai fazer o passo a passo dele? Oi. Deixa eu só complementar mais aqui. Assim, gente, quando a gente fala de paciente jovem, é porque a gente tem a consciência que pacientes jovens cuidam mais da higiene bucal, entendeu? Do que pacientes mais velhos, né? Então, esse tratamento expectante que a gente deixa ali um pouquinho de tecido cariado dentro, tem que ter muito cuidado, porque às vezes o paciente não volta, e aí pode piorar, entendeu? A situação. Então, assim, a gente fala que é para jovem, mas até jovem pode vacilar nesses casos, entendeu? Então, na verdade, é um paciente jovem que a gente confia que ele vai voltar, entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nessas considerações. A gente sempre deixa muito bem claro para o paciente, né, que que o que foi colocado ali foi um material provisório, né, que seria o CIV, e que ele vai ter que voltar para uma reavaliação e fechar com o definitivo, que é a resina. E aí o tratamento para o pai indireto, como é o procedimento clínico dele. Primeiro, como eu falei, sempre isolamento. Depois, remove toda a dentina infectada, que é aquela dentina amolecida, e limpa a cavidade. A gente vai limpar a cavidade com pedra pomes, tá? A gente pega um pouquinho de pedra pomes, dilui na água, pega a escova de Robson na baixa rotação e limpa a cavidade. Aí a gente tem duas opções. A gente pode utilizar um agente forrador, mais uma base e o selante e a resina por cima, né? E a outra opção que a gente tem é colocar apenas a base com o selante e o material restaurador definitivo, que seria a resina. Agora a forma direta, né? Que a gente tem o capeamento pulpar direto, que é quando já tem uma exposição pulpar, né? Ele vai consistir no recobrimento direto daquela polpa que foi exposta e tem como objetivo restabelecer a saúde daquela polpa. Gente, só que é assim, esses procedimentos que tem quando há uma exposição pulpar, eles não dão muito certo, não. A gente tem uma professora de endo que ela fala que tentou fazer já um desses procedimentos em um paciente jovem, só que eles são sem sucesso. Mas, né, se tá aqui no slide, a gente tem que aprender. Enfim, aí tem o equipamento pulpar direto. Qual é a indicação dele? É quando é uma exposição pulpar muito pequena. É só aquele pontinho vermelhozinho que a gente vê lá no fundo. Quase nada. Também em pacientes jovens,
E quando a polpa, ela é uma polpa vital, né? A cárie não tinha chegado naquela polpa, e a gente expôs aquela polpa sem querer. Na hora de ir com a broca, a gente foi com a broca muito fundo e expôs, né? Então é uma indicação. E qual é o passo a passo, né? Primeiro isolar, depois remover toda a dentina, limpar a cavidade com pedra pombos e água. Vamos ampliar aquele preparo. E aí a gente tem duas opções também. Primeiro seria a pasta, o pó de hidróxido de cálcio, em cima dele o CIV, e em cima dele a base, e em cima dele ainda o sistema adesivo e, por fim, a resina. A segunda opção, que ela é mais curtinha, né, que é a mais indicada, é que é um MTA. Aí, em cima do MTA, a gente utilizaria a base cavitária, em cima o material selador, né, que poderia ser o sistema adesivo, e em cima dele a resina. E aí a gente tem a curetagem pulpar. A curetagem pulpar, ela consiste na remoção superficial da polpa, que pode ser exposta durante o tratamento e pode contaminar. Porque por mais que a polpa ela não esteja contaminada, durante a gente tá removendo aquela cárie e houve uma exposição pulpar sem querer, com a ação da broca ali naquele dente, ela vai jogar para a polpa pequenas partículas de sujeira, o que a gente chama de Smearley, né, que é a lâmina dentinária. Então, vai contaminar a polpa de qualquer jeito. Aí a gente remove uma porção superficial daquela polpa. Então, a gente vai ter que usar esse procedimento quando? Quando tem uma exposição por parte dental, quando tem um traumatismo dental, a pessoa quebrou o dente e expôs um pouquinho a polpa. Quando tem uma exposição por cárie, e a polpa ela tem que estar em condição vital, ela não pode estar necrosada. Como é que eu sei que uma polpa está necrosada? Quando o paciente ele não sente mais dor. A gente tem uma cárie ali muito extensa já chegando na polpa. Aí na hora que a gente vai fazer o teste com o jatinho de ar, né? Que é que ele era para sentir dor, na hora que a gente coloca um dente, o paciente não sente dor, ou seja, a polpa tá necrosada. Aí é só endodontia mesmo, canal. E o passo a passo. A gente vai curetar essa polpa superficial, em cima dela aplicar o pó de hidróxido de cálcio ou o MTA, em cima o cimento de hidróxido de cálcio, aí depois o material selador e, por fim, o material restaurador, que é a resina. E a última forma seria a pulpotomia. A pulpotomia, ela consiste em remover todo o tecido pulpar que está na parte da coroa, conservando apenas a polpa que fica ali na parte da raiz. E a gente só vai poder fazer esse tipo de pulpotomia quando a gente vê que é uma pulpite reversível. Porque, como eu falei, pulpite irreversível é só canal, não tem mais jeito. E tudo aqui, todos esses tratamentos são indicados para polpas jovens. E o procedimento clínico, né? A gente vai remover a polpa coronária, né? Tipo uma curetagem daquela polpa coronária. Coloca uma bolinha de algodão com medicamento ali de 10 a 15 minutos. Insere o agente forrador. No caso, pode ser MTA, pode ser também o pó de óxido de cálcio. E depois o material restaurador provisório. E aí, gente, eu coloquei aqui esse caso clínico. Eu vou ler para vocês e vocês respondam. Paciente AGP de 18 anos apresentou-se na clínica odontológica da Faculdade Luciano Feijão, queixando-se de dor no dente 45, ao ingerir alimentos gelados. Diante disso, realizou-se o teste de vitalidade pulpar com o Endo-Ice, que é esse jato de ar frio que a gente coloca no algodão e coloca no dente. No teste, o paciente relatou dor forte no momento do teste, porém, ao remover o estímulo, a dor passava. Diante disso, qual tipo de proteção você irá utilizar e descreva o seu passo a passo. O que vocês acham que é a IAM? Pulpite reversível ou irreversível?
Justamente, é uma pupite reversível. Por quê? Porque quando foi tirado o estímulo, a dor do paciente passou, né? E aí, o tipo de proteção mais utilizado, qual que vocês acham que dá para fazer aqui nesse caso? Não, não seria apotomia porque não houve exposição pulpar. O melhor seria o expectante, tá? Que a gente iria remover aquela cárie, aquela dentina superficial, né? Fazer a remoção seletiva da dentina e ia fazer o procedimento do tratamento expectante, né? Que é isolar, remover a dentina infectada, deixando a dentina pulpar. Depois, colocar ácido hidróxido de cálcio, selar a cavidade com ionômero, aguardar 45 a 60 dias. Depois o paciente retorna e não está sentindo nada, aí a gente troca o CIV, o ionômero, pela resina. Então, é a cara de Jéssica perguntar assim, tá? Colocar um caso clínico, ela vai descrever lá detalhadamente, para vocês verem qual tipo de proteção que vocês vão usar e descrever o passo a passo. E aí, entrando agora no outro slide que falava sobre sistema adesivo, né? Vamos falar um pouco sobre o sistema adesivo, sobre o ácido e adesivo. Qual uma boa característica que um adesivo tem que ter, né? Ele tem que ter um bom molhamento. Primeiro de tudo, o dente tem que estar limpo, tem que estar ali sem cárie, né? Tem que ter um substrato limpo, que vai estar mais favorável. Aí depois, ele tem que ter um bom molhamento, ele tem que ter a capacidade de se espalhar pela superfície dentária, molhar aquele sólido. Então, tem que ter um bom molhamento. Se ele tiver um molhamento inadequado, ele não vai conseguir chegar em todos os lugares que tem que chegar, né? Então, quanto maior a capacidade de molhamento, maior vai ser as interações adesivas. Ele tem que ter uma boa energia superficial. O que é essa energia superficial? É a capacidade do sólido, né, do caso da dentina, de deixar ser molhado. Então, tem que ter uma boa energia superficial. E quanto maior essa energia superficial, maior aquela superfície vai ser molhada.